Rapaz, o time tá perdendo e rindo. Eu deixei vazar só para o Jorginho continuar a contar a história que ele estava contando no intervalo, por favor. A do Neymar, rapaz, nós estávamos jogando contra o Santos, aí teve um lance que ele... Bola, o rapaz estava assim, ele saiu para uma beirada e tinha um jogador do Santos. Ele sai que você tá me atrapalhando, sai. Eu falei, poxa, que diferente ele é mesmo, né? Aí comecei a rir. Os caras, pô, mas você estava rindo do time perdendo? Eu falei, não, eu estava rindo de outra coisa, não é do meu time, mas do menino, da capacidade desse garoto de jogar futebol, impressionante. Tem muita gente aqui, o Álvaro Lago, de São Bernardo do Campo, perguntando, todo investimento foi feito no Neymar, se não tem o risco dele não vingar, de sofrer uma contusão, de se tornar um jogador problema que dificultasse alguma negociação, coisa que não dá para imaginar que vai acontecer agora. Eu comentava que realmente tudo que o Neymar está vivendo é preciso um controle emocional grande para lidar com tudo isso. Isso é... Hoje, sim. Hoje... Não só hoje, né, Jorginho? Se fosse esse mesmo tipo de desafio em outros tempos, seria semelhante. O Zico teve, mas não teve problema. Esse aqui não, porque esse aqui já começou já bem. O Corinthians já teve o status, já tinha 27. É tarde. É. Ele não, mas o Zico não. O Zico teve cedo e teve cabeça boa. Agora, o Neymar, rapaz, mas ele é bem assessorado pelo pai, viu? Então, você esteja hoje... Agora, a contusão não tem como você segurar, não tem como você proteger, né? Essa coisa é o risco isso aí não tem jeito, é o risco. Agora, o jogo da imagem é mais pesado, né? Hoje é mais pop mesmo. Ele tem uma espetacularização. Ele é obrigado a ser mais pop, a não jogar só futebol, a ter outras atividades. É verdade. Mas essa arapuca, entendeu? O futebol o Messi não tem. Que sobra. O Messi não tem. O Messi é um belo caso de Mas consegue... ele tem o carisma que os outros não têm. E também não está sendo tão espetacularizado como o Neymar, cara. Porque o Messi não tem... Ou não chega aqui, talvez. Porque o Messi, quando ele sai de campo, ele se veste, fala como uma pessoa normal. Ele parece um trabalhador do futebol. O Neymar gosta dessa personalidade dele, ele gosta dessa coisa do brilho, de ser um popstar. O Leão deu entrevista à Folha na sexta-feira, ele comparou os jogadores jovens de hoje... como ele mesmo disse, as mulheres que rebolam com bunda de fora na televisão. Que é um exagero desse tamanho, vai. Mas ele quis dizer contra chamar a atenção. Quando a necessidade de chamar a atenção. Ele fez outdoor de cueca? Exatamente. Mas ninguém está questionando o Leão aqui. Estou falando que o Leão disse dos jogadores. Quer pose mais de vedete do que Leão de cueca nos outdoor do Brasil inteiro, nas revistas? O Neymar não faz questão numa época nenhuma que isso significava mais do que significa mais hoje. do que hoje. Então, o Neymar não faz questão nenhuma de ser pop. Ele é pop. Eu acho que é uma coisa natural dele. Uma coisa natural dele. Também acho. Acho que é uma coisa natural dele. Coisa que o outro não é, o Paulo Henrique o Ganso não tem. O Paulo Henrique é mais sossegado, é mais contido. É dele mesmo, é natural dele. Você pega o Messi, pega o Cristiano Ronaldo, que já tem também. Então, bastante. Eu acho que desde que ele respeite as pessoas, eu acho que não tem problema nenhum. E talvez até uma resposta... Respeito pelos atletas, pelo comandante, eu acho que não tem problema nenhum. Ele é muito original nisso e talvez por isso seja fácil de só não é tirar isso. sexual por causa do cabelo. Não, ele é, né? Ele é um metrosexual cafuçu, uma versão nacional, mas é metrosexual. Uma pessoa que se garante, né, Chico Sá? Vamos falar um pouco do Palmeiras. Você fez um treino aberto para a imprensa hoje pela manhã. O Magrão falou que é um pouco fofoca, levantar a lebre dessa coisa de que o adversário é o Vasco e... É muito aqui. E quem falou por lá foi o César Sampaio, gerente de futebol do Palmeiras, está lá para acalmar o ambiente. Vamos dar uma olhadinha na reportagem do nosso Jerônimo Moraes. Chuva e feriado, uma ótima combinação para descansar. Não no Palmeiras. A equipe que não vence há 9 jogos treinou forte para encarar o Vasco amanhã à noite no Pacaembu. Mas a partida não foi o principal assunto na Academia Verde. As polêmicas declarações do atacante Kleber fizeram o clube colocar o gerente de futebol César Sampaio para falar com a imprensa. Foi até estratégico nós não colocarmos nenhum atleta aqui, porque essa opinião do jogador poderia até prejudicar ainda mais, né, em termos de divisões, subdivisões, assim, no elenco. Mas entendemos que nesse momento, expor esses problemas, né? Acho que dificilmente alguma solução vem da parte externa. Kleber afirmou que 80% do grupo não gosta do técnico Felipão. Mas, segundo César Sampaio, o elenco apoia o treinador. Tudo isso que está vindo à tona para mim é uma surpresa, porque os próprios atletas disseram para mim, e eu coloquei bem claro, eu tenho autonomia da diretoria para demitir o Felipe.
E eles disseram que não era um problema, e eu acredito que não seja mesmo. Nas contas do Palmeiras, mais 2 pontos livram a equipe do risco de rebaixamento. Por isso, entregar a partida para prejudicar o rival Corinthians não faz parte dos planos do clube. Isso não existe, né? Nós, como profissionais, acho que independente de quem será, de qual equipe será beneficiada, o melhor, nós buscamos o melhor para o Palmeiras. Isso não cabe, não. Pode ter certeza que acho que o mesmo espírito que apresentamos contra o Grêmio é isso que o torcedor pode esperar, o mínimo que ele pode esperar na quarta-feira no Pacaembu. Bom, tem uma cisão pequena aí depois da chegada do César Sampaio. Não sei como é que o time vai reagir. E por falar em fofoca... Cisão? Um meio divisor de águas ali, Magrão, porque todo mundo falava que a ausência desse cara para fazer um meio campo entre jogadores e treinador atrapalhava um pouco o Palmeiras. O César Sampaio chegou para fazer isso. Eu duvido realmente que ele tenha esse poder para, recém-chegado no clube, decidir o futuro do Filipão, por exemplo, entendeu? Mas, em primeiro lugar, colocar um cara que entende do meio, do ambiente, e que seja sério como o César, é extremamente positivo. Sim, por isso o divisor de águas. Quer dizer, você vê o jeito que foi colocado. Quer dizer, se pega qualquer outro dirigente que não conheça o ambiente, ele vai ser político, não vai acontecer nada. Agora tem outra coisa, o jogador de futebol nunca vai falar mal do treinador. É que nem o pessoal da Rocinha hoje, vai falar mal vai entregar traficante assim, com a cara limpa. Tanto que estão mandando os bilhetinhos por baixo do pano, né, para identificar os caras. Não vai, disse denúncia. Não vai. Agora, é extremamente positivo termos uma pessoa como o César a postura dele. Porque nós temos que mudar toda a estrutura, todo o organograma do time de futebol tem que mudar, em primeiro lugar. Né? Desde o presidente, que tem que ser responsável pelos seus atos. Que essa é uma bandeira sua, aliás. Não são minha, não. Isso aí é de quem sabe o que se faz lá em cima. E quem tem responsabilidade de montar time, montar equipe de profissionais, é um cara que tem que entender de futebol. Lógico. Você não pode jogar a política, desculpe, Jorginho, mas ele vai entender. Você não pode jogar a política de um clube na mão do treinador. O treinador é um contratado. O que acontece hoje é o seguinte, o treinador chega lá, escolhe 30 jogadores, isso acontece em muitos times, daqui 2 meses ele é mandado embora e os 30 vão junto. Pô, você quebra qualquer planejamento. Não tem clube que resista, né? Não há como. Quer dizer... E tem que ter um responsável para isso. E um cara que entenda de futebol. Entender de futebol, o cara tem que ter passado por lá. O treinador pode não ter jogado. Mas o cara que vai dirigir o treinador tem que entender a linguagem. A presença do César Sampaio hoje na entrevista já é a mostra disso. Porque o Kleber foi lá, falou o que falou, não era para ter dito, né? Porque eu não vou nem entrar no mérito se é verdade ou não é. Porque se for verdade, o que ele disse é ruim para o Palmeiras, é ruim para o Filipão, é ruim para os companheiros dele, ele não ajudou ninguém. Ou seja, se for verdade, é uma verdade maldosa. E tem a parte também do elenco que não gosta do Kleber. Agora, se não houvesse o César, hoje estaria o Filipão para dar uma entrevista, né? Ou algum jogador. Então, tá ali a primeira coisa que o Palmeiras precisava, com urgência, que é um escudo para algumas horas. Como jornalista, que poderia ter ido o César Sampaio, mas poderia ter ido um jogador também. Acho que não é hora para a situação do Palmeiras. Acho que é hora de conseguir jogar um pouco de futebol. E eu quero ver a reação da torcida do Palmeiras, porque tem essa, entrega, não entrega. Esse Palmeiras e Vasco, o Palmeiras quebra o tabu. 9 jogos sem ganhar. Contra o Vasco da Gama. O jogo decisivo para o Corinthians. Não entrega. Eu não estou falando que vai entregar. Estou falando do clima que fica. Não, né? A torcida não vai ficar feliz. Vai entregar, essa que é a verdade. Pode perder porque o óbvio é que perca. Né? A lógica é... Se o Palmeiras jogar com toda a garra do mundo, a tendência é que perca. O óbvio é que perca, Jorginho. Futebol, como é Vasco e Palmeiras... A tendência. Teoricamente, você tem o Vasco no melhor momento, mas futebol é difícil, complicado. Não dá para postar todas as fichas. Né? Bom, eu só queria fazer um registro só. A gente já falou aqui em outros momentos, também não aprovo. Eu acho que o Kleber realmente passou um pouco do... atropelou o bom senso, mas ainda... 20 vezes. O próprio César Sampaio disse que tinha problema com o elenco, sim. Então, eu volto naquela parte em que o Kleber falava que o Filipão expôs os jogadores. Continuo achando isso.
entendeu? E que isso foi o ponto de partida de muita coisa. O Filipão... Para que não se apague o resto. Também acho que... O Filipão expôs os jogadores, como fez no Grêmio, como fez quando passou pelo Palmeiras na outra vez e foi campeão da América, como fez em todas as equipes. Quando os jogadores, do ponto de vista do Filipão, não têm a responsabilidade que ele acha que devem ter. Né? Se isso é certo ou não é outra coisa, mas quando você contrata o Filipão, quando você contrata qualquer treinador, você conhece os métodos de trabalho dele. É o seguinte, na vida você faz tudo o que você quer até o dia que você encontra um cara que não aceita o que você faz. Que peite um pouco. Que peite um pouco. Então, mas nessa hora eu sou obrigado a colocar lado a lado o currículo dos jogadores do Palmeiras e do Filipão. Você pega todos os jogadores do Palmeiras, tirando o Marcos, o time inteiro do Palmeiras, inteiro junto, não tem o currículo do Filipão. Então eu acho que cada um tem que saber quem apoia nessa hora. Pelo seu raciocínio, um cara que tivesse um currículo exemplar, podia fazer tudo o que quisesse. Não podia fazer tudo o que quisesse, mas conhece os caminhos para fazer um time campeão. Eu acho que a gente não pode discutir se o Filipão conhece ou não os caminhos para fazer um time campeão. A gente pode discutir sim se o Kleber é ou não um jogador decisivo, porque nunca foi. Bom, fala um pouco do Corinthians. Amanhã, às 10:10 da noite, o líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Ceará no estádio Presidente Vargas. O time dirigido por Tite está desde ontem em Fortaleza, onde treinou hoje à tarde, treino que a equipe da TV O Povo acompanhou e fez a gentileza de nos ceder. No único treino que fez em solo cearense, o técnico Tite fez questão de fazer uma movimentação bem leve. Nada de coletivo. O famoso rachão foi a maneira escolhida pela comissão técnica do Timão para preparar a equipe. E por falar em equipe, ela já está até definida, não é mesmo, Tite? Tá aí de início a volta do Alessandro, a mesma equipe que jogou o último jogo. Apesar de toda essa certeza, a única indefinição na cabeça do técnico corintiano é sobre o atacante Adriano. Mesmo viajando com o grupo pela primeira vez, desde que foi contratado pelo Corinthians, a presença do Imperador em campo é uma incógnita. É brutal. Você falava dos jogadores que vieram de fora, agora brutal, a gente comentava do Alex e o caso do Liedson também, que não tem É brutal a diferença. Olha, eu não joguei, mas tive a felicidade de alguns jogos fora do país, né? O gramado é diferente, é mais fofo, bem mais fofo. Você joga em média, 10 graus, 8 graus? Em média? Às vezes até menos. Até menos, né? Você está na Rússia, também. Então, os caras com estão chuva, na Rússia, antigamente, hoje não, mas antigamente tinha um espaço maior para se jogar, hoje talvez um pouco menos, mas ainda tem um elenco um pouco maior. Então, a preparação física deles é diferente da nossa, completamente. A temporada mais bem feita e manutenção mais leve. Entendeu? Então, viagens menores do que as nossas e não tem tanta diferença de temperaturas como tem a nossa. Então, é uma diferença brutal. E eles organizam melhor o calendário também. É completamente diferente. Então, sofre muito o atleta quando chega. Agora, o Jorginho, quando no começo do programa falava sobre a condição física dos jogadores do Corinthians, realmente o time tem caído muito de produção no segundo tempo das partidas. Até quando ganhou do Avaí, não jogou bem, mas o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi horroroso, contra o América foi horroroso, contra o Atlético Goianiense, quando a gente matou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo parou, faz algumas rodadas. Essa é a grande coisa. E os profissionais estão isentos disso, cara. Sim, infelizmente, porque houve uma troca, né, durante a competição, chegou o Fábio, o preparador que saiu muito bom, e o Fábio, excelente preparador físico, né, maravilhoso. Inclusive foi meu preparador físico e tem ainda a capacidade de ser fisiologista também, o Fábio. Então ele tem as duas coisas. Vai ser muito difícil para o Corinthians, vai sofrer muito. O que está pesando muito para o Corinthians é o lado emocional. Também. Pesando muito. Isso mata o físico. E como é que resolve esse lado aí, Magno? Acaba o campeonato logo. Se acabasse hoje, já tinha solução. Chama o Dr. Freud, né, para conversar 10 horas. Bom, está confirmado o Edenilson no lugar do Paulinho, aí, né, e a volta do Alessandro, a gente está vendo imagens do treino do Corinthians, e o Pedro Luiz de Faria tem outra pergunta fácil para você, Magrão, aqui de Jundiaí. Como sempre. Gênio Sócrates, você que falou da incompetência da gestão dos clubes... Só você, né? Gênio, então você pode responder o que você quiser. Que falou da incompetência da gestão dos clubes junto aos jogadores, já que no Corinthians o Souza e o Ed não jogaram absolutamente nada e agora, tanto no Bahia como na Portuguesa, esses dois jogadores estão muito bem. Como é que você enxerga isso? Eventualmente não tem nenhuma relação, acho que o Jorginho pode responder melhor que eu, porque conhece os jogadores. Eventualmente não há relação nenhuma com o clube, e sim com o peso da camisa. Aquela velha história de jogador de treino, jogador de jogo. Existe também jogador de time pequeno e jogador de time grande. Muitos.
Muitos. Tem jogador que pesa joga mesmo. no... Jogador de clube e jogador de seleção. Clube médio, que joga muita bola. Aí o grande vai lá, contrata, e o cara não consegue jogar. Aí depende muito da estrutura emocional da pessoa. Agora, a gestão do clube que eu estava colocando é a gestão superior. O organograma está tudo errado. Tem que mudar tudo, mas tem que começar lá de cima. Tem que começar lá de cima. Como é que você resolve quando você tem um problema desse, Jorginho? Problema emocional é difícil. Você tem que conhecer muito bem os seus atletas para poder tirar o máximo deles. E nem sempre você consegue. Nem sempre. Então, tem vezes, por isso, muitas vezes, o cara não consegue bem numa equipe. É como não conseguir bem com o treinador. E, de repente, chega outro, o cara faz... A forma de você conduzir, a forma de você falar, a forma de você treiná-lo, a atenção que você dá ou menos atenção. Eu, por exemplo, tem atletas que você xingá-lo, ofender ele vai lá e mostra para você que ele é fera. Se você apagam, né, se xingar, ofender, ele já era. Você perdeu o atleta. É isso aí. Aí você tem que inverter a situação. Como tem partidas que você entra no vestiário, você tem que bater em todos eles, derrubar tudo. Tem partidas que você fala, opa, calma aí, peraí, deixa eu ir lá, parabéns, vocês estão jogando, vamos voltar e vamos ganhar, pronto. E nessa luz aí, você mais xingou ou conversou? Já fiz as duas coisas. Inclusive quando ganhou. O Marco Antônio contou até uma história. Nós estávamos jogando contra o São Caetano, terminou o jogo 5-2, Sócrates. Aí eu entrei louco da vida, mas louco da vida. Eu não suportei tomar um gol com um jogador a mais. Tava 3-1, aí nós tomamos gol para fazer 5. Tá de sacanagem comigo? Levar o susto. Quer sacanagem? Eu entrei chutando o balde, xinguei até a quinta geração. Mas nunca mais aconteceu. Ô, Jorginho, a Série B, o que eu acho ela bem diferente da A é essa falta de garantia no emprego até o próximo quarta, até o próximo domingo. Todos os ciganos da bola, eles passam por todos os times durante a temporada. Ela é uma série que precisa muito dessa parte emocional, né? Precisa. Os adversários que você enfrenta, tá tudo... Mas é aquilo que o Sócrates falou. O fato de você fazer alguns times fazem só por 3 meses, né? Exatamente. Só para o Campeonato Brasileiro, depois não tem condições de bancar no campeonato estadual. Então você termina fazendo muito isso. Aí o emocional é muito difícil. Além da qualidade técnica, que é bem diferente. O nível é mais parelho na Série B ou na Série A entre os times? Onde é mais difícil? Eu acho que na Série B daquele campeonato ganhar. Se pegar pela pontuação na série B, fora o Duque de Caxias, é bem parelha, assim, né? Se você vê a diferença de pontuação agora, que está um pouquinho mais equilibrado, mas tanto nós quanto a Ponte, que tem alguns jogadores que já disputaram muito a Série A em times grandes, no meu caso tem o Marco Antônio, o Edno, o Ivo, né? São jogadores que já passaram por times grandes. Na Ponte Preta tem o Cajá e o volante, meu Deus, Josimar, que é do Internacional. Então, quem tem mais chance de você conseguir ter uma distância maior dos outros, né? Principalmente quando os outros se encaixam bem. Conversei aliás, vieram aqui, me falaram que tem 2 torcedores do Bragantino que acompanham sempre o programa, Jotinho e Zé Neguinho. Você acha que o Bragantino sobe, Jorge? Tem chance. Fez um retorno. Tem grande chance. Tem que tomar cuidado por causa do esporte. O esporte está vindo forte, ele e o Vitória, né? Não fala assim que você mexe com o coração do Ponte time. Não, acho que... minha preocupação, A Ponte parou. O esporte desperdiçou muito, né? É tanto que é chamado, conhecido como porteiro da Série B. Mas mudou muito, né? Fica em quinto lugar. Mas mudou muito também. G4. Mas quantos treinadores teve? O Paulo César... Não, começou com o Geninho. Geninho, o Guzmão e o Mazola agora. Só o Mazola foi a segunda vez. O Mazola é aquela solução de casa. Já é a segunda vez. Bom, pode falar aqui rapidinho do Santos, que joga na quinta com o Atlético Goianiense no Pacaembu. O lateral esquerdo, o Léo, voltou a treinar, mas deve ficar de fora da partida. O Durval segue improvisado na posição com um retrospecto daqueles bons. Assim, fez 5 jogos, o Santos levou 3 gols só. Estou achando que ele pode ser o cara para lateral. O Léo tem que se cuidar. É brincadeira, claro. Vamos fazer o nosso último intervalo. O Cartão Verde volta já.